12, versículos de número 1 até o versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 7. No nome de Jesus, irmãos, quero mandar um abraço para minha esposa, que está conectada junto com o nosso filhinho em nossa residência, intercedendo por nós, irmãos. Assim está escrito no livro de Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 7, está escrito: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a Bíblia diz: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo de número 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na enlarga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo de número 8, irmãos, para nós concluirmos. E disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. Meus irmãos, graças a Deus por esses 8 versículos da palavra do Senhor que nós fizemos menção. E eu quero falar nessa manhã, irmãos, sobre o poder da oração. Quando nós lemos o livro de Atos, nós observamos que o livro de Atos, ele poderia ser chamado também o livro da ação do Espírito Santo na igreja. Quando nós observamos o livro de Atos, capítulo de número 1, Jesus, após a sua ressurreição, Jesus, ele apareceu aos seus discípulos por algumas vezes, e dentre dessas vezes que Jesus apareceu, Jesus vem ter um diálogo com eles. Quando Jesus estava à mesa, Jesus vem dizer aos seus discípulos, no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4 em diante, que Jesus vem dizer algumas palavras a eles, dizendo: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, após dizer essas palavras, a Bíblia diz que Jesus, ele é arrebatado, os anjos descem, fala com os discípulos do Senhor, dizendo que não ficais tristes, pois o mesmo Jesus que eles estavam vendo sendo arrebatado, seria o mesmo que desceria para buscar a sua igreja. O versículo de número 13, o versículo de número 14, quando esses homens ouviram essas palavras dos anjos, a Bíblia diz que eles voltaram para o cenáculo, um quarto,
lugar de oração, lugar de culto. E o versículo de número 14 vem dizer que esses homens, quase 120 pessoas, entre homens e mulheres, a Bíblia diz que estavam reunidos em oração. O texto vem dizer, o versículo de número 14, a parte A, que todos perseveravam unânimes em oração e suplicar. Orando por quê? Perseverando por quê? Suplicando por quê? Porque o Senhor disse que não vos ausentasse de Jerusalém, mas que ficassem esperando a promessa do Pai. E a Bíblia diz que eles ficaram da melhor forma, de joelhos, buscando a presença de Deus. O capítulo de número 2 vem nos dizer que chegando-se o dia da festa de Pentecostes, a promessa se cumpriu, desceu do céu um vento poderoso, e a Bíblia diz que todos que estavam na casa receberam o Espírito Santo de Deus. Vocês observam que todos foram cheios porque estavam esperando a promessa de Deus e estavam de joelhos, buscando, esperando, acreditando, confiando nas promessas que Jesus tinha feito sobre a vida deles. E a Bíblia diz que a promessa aconteceu. Todos foram cheios do Espírito Santo, a ponto que todos começaram a falar em novas línguas, línguas essas repartidas como de fogo. E você observa que quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida deles, a Bíblia diz, irmãos, que a casa foi tomada pelo poder do Espírito Santo, a ponto das pessoas que estavam no lado de fora começaram a indagar, começaram a interrogar o que estava acontecendo. Alguns diziam que eles estavam embriagados, mas a Bíblia vem dizer que Pedro, cheio da graça, irmão, Pedro cheio da ousadia, pois a Bíblia diz que Pedro foi cheio do Espírito Santo, porque Pedro estava de joelhos. Capítulo de número 1, versículo de número 14, a Bíblia diz que eles perseveravam, unânimes em oração e súplica. E Pedro agora, cheio da ousadia, André, porque Pedro estava cheio da ousadia, André, porque Pedro estava com toda a convicção de se levantar, de se erguer e abrir a sua boca. Pedro estava convicto, Pedro estava cheio da graça e da unção, porque Pedro estava andando de joelho, esperando a promessa de joelhos, porque Pedro era um homem de oração. E Pedro agora, sendo um homem de oração, Pedro agora se ergue e vai defender o evangelho, vai explicar àqueles homens que ninguém estava embriagado, mas o que estava acontecendo era o que foi proferido pelo profeta Joel alguns anos atrás, e também foi proferido por Jesus, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Então Pedro agora, cheio do Espírito de Deus, Pedro se levanta, os demais se levantam, e a Bíblia diz que quando Pedro prega o evangelho, que quando Pedro prega a palavra, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus. E você observa que quando essas pessoas se converteram, o versículo de número 14, a Bíblia vem dizer que as demais pessoas que aceitaram a Jesus, que acreditaram nas palavras, a Bíblia diz, o versículo de número 42, e perseveravam. Perseveravam quem? As pessoas que aceitaram a Cristo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia! O que Pedro fazia, o que os outros apóstolos faziam, levaram a multidão a fazer a mesma coisa que aqueles homens faziam. O que era, André? Dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que por ter comunhão, que por ter doutrina e por ter oração, o versículo de número 43 vem dizer que existia maravilhas e sinais diante das multidões feita pelos apóstolos. Existe um ditado que pouca oração
pouco poder. Mas também existe um ditado que é colocado em prática na igreja Assembleia de Deus, que muita oração, muito poder, que muita oração, maravilhas é realizada, que muita oração, sinais é feito dentro da igreja. Aonde existe oração, milagre acontece. Aonde existe oração, libertação acontece. Aleluia. Então você observa que o livro de Atos, aonde nós lemos, a começar do capítulo de número 1 até chegar o capítulo de número 12, você observa que era feita oração contínua pela vida da igreja. O capítulo de número 3, nós observamos que um dia Pedro e João, eles foram ao templo fazer o que, pregador? Orar, buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegaram na porta do templo, era colocado todos os dias um paralítico que há 40 anos estava enfermo. E a Bíblia diz que todos os dias esse homem sentava na porta do templo, mendigava alguma coisa para poder sobreviver. Mas a Bíblia diz que um dia esses dois homens, por nome de Pedro, por nome de João, eles vão para o templo orar, buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegaram, esse homem olhando para ele, disseram: dai-me alguma coisa. Pedro disse: olha para nós. E ele, fixando os olhos nesses homens, Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro, cheio da graça, irmão. Alguém que ora, alguém que busca a presença de Deus, tem total convicção do que fala. Alguém que ora tem autoridade para profetizar mudança na vida de alguém. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas os momentos de oração, mas os momentos de comunhão, mas os momentos que eu dobro os meus joelhos, eu tive uma intimidade com Jesus, e Ele está comigo nesse dia. Então eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que está na minha vida, o que a oração me deu, o que a oração me entregou, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o homem pulou, andou e seguiu a Pedro, e seguiu a João. E a Bíblia diz que esse milagre foi notório, a ponto que as autoridades ficaram assustadas. E vai interrogar a Pedro, como foi que eles haviam feito esse milagre. E a Bíblia diz que quando eles perguntaram a Pedro e a João, eles vão dizer: no nome de Jesus, o Nazareno, o Cristo, foi que nós fizemos esse milagre. E eles vão abrir a boca e vai dizer: não é para vocês mais pregarem, ensinarem acerca desse Jesus. Aí Pedro vai abrir a boca e disse, nós não deixaremos de anunciar o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nos importa mais obedecermos a Deus do que a vocês. Nós não deixaremos de anunciar, de dizer, de falar o que o Senhor tem feito nos nossos dias. E a Bíblia diz que esses homens mandaram Pedro sair, discutir o que iriam fazer acerca da vida desses homens, trouxeram de novo, e a Bíblia diz que os maltrataram. A Bíblia diz que deram em Pedro e em João e soltaram aqueles homens. E o texto vem dizer que soltando aqueles homens, versículo de número 23 em diante, a Bíblia diz que soltos os discípulos, vai ao encontro dos seus amigos e irmãos e vai contar o que havia acontecido. E o versículo de número 4 do capítulo, versículo de número 24 do capítulo de número 4 vem dizer: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Ouvindo isso, eles, unânimes,
oraram a Deus. Todos e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E eles vão dizer: Senhor, observa que a oposição, observa que os inimigos estão se levantando para querer parar a tua obra, para querer parar o evangelho. Mas a Bíblia diz que eles oraram dizendo: Senhor, nos concede interpribês, nos concede poder, nos concede autoridade. E o versículo de número 31 vem dizendo: e terminando eles de orar, a Bíblia diz: moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Vocês observam que em meio às perseguições, que em meio aos maltratos dos inimigos, das autoridades, a Bíblia diz que eles não abaixaram a cabeça, a Bíblia diz que eles não desistiram, a Bíblia diz que eles foram para casa, foram para o cenáculo, foram para o lugar de oração e dobraram os joelhos. Vocês observam que eles não revidaram, que eles não lutaram, que eles não saíram para discutir, mas a Bíblia diz que eles foram contar aos amigos, contar aos irmãos, e os irmãos vai fazer uma reunião de oração e vai buscar a presença de Deus. E nessa oração que eles fizeram, não pediu a morte de ninguém, não pediu para que ninguém se mudasse, não pediu, irmãos, que alguma coisa acontecesse com os inimigos que haviam se levantado. Não, irmão, a Bíblia diz que orando eles disseram: nos concede poder. Glória, glória. Mas por que eles não oraram para que o Senhor viessem matar os inimigos? Porque Mateus vem dizer, capítulo de número 5, versículo de número 44, nós temos que orar pelo que nos perseguem. Glória. E eles sabiam que os inimigos, as autoridades da época, estavam perseguindo a eles. Mas Jesus disse no livro de Mateus, no sermão da montanha das bem-aventuranças, capítulo 5, versículo de número 44, Jesus disse: nós quem? Igreja, temos que orar pelos que nos perseguem. Aí Jesus vem dizer no livro de Lucas, versículo de número 6, capítulo número 6, versículo número 8, nós temos que orar pelos que nos caluniam. Ou seja, temos que orar, independente da situação, devemos orar. Porque Paulo vem dizer no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9, não devemos cessarmos de orar, nós temos que continuar orando. Ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10, devemos orar de noite, de dia. Ele disse também na mesma carta da igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo de número 17, orai sem cessar. Então o dever da igreja, então meu dever, então teu dever é orar. Mas orar a quem? Neemias vem escrever no seu livro, capítulo 4, versículo 9, nós devemos orar ao nosso Deus. Aleluia. Devemos orar ao nosso Deus. O segredo é buscar a Deus. Porque o profeta disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas eu só tenho tempo de ir para a igreja nos dias de culto. Hoje é terça, culto de doutrina, na igreja sede, na nossa igreja mãe. Mas Paulo vem dizer no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 12, versículo número 8, devemos orar em todo o lugar. Orar em casa,
orar nas ruas, orar no trabalho, orar dirigindo. Não importa o lugar, nós devemos orar. E orar é falar com Deus. Orar é ter um diálogo com Deus. Glória, glória a Deus. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia vem nos ensinar no livro de Atos que a igreja primitiva, ela crescia, ela prosperava, porque tinha doutrina, tinha palavra, tinha Bíblia, não tinha movimento, tinha escritura, tinha doutrina, tinha comunhão, não tinha divisão, não tinha disse-me-disse, não tinha contenda, não tinha briga por posição, mas tinha doutrina, tinha comunhão e tinha oração. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oração. Jesus disse: orai, para que não caiam em tentação. Então o segredo ainda é palavra, comunhão e oração. E nessa manhã eu quero falar sobre o poder da oração. Porque se você observar o livro de Atos, o livro de Atos ele é repleto de maravilhas que é feita através da vida dos apóstolos, porque eles oravam. Pedro era tão cheio de Deus, Pedro tinha um momento tão grande de comunhão, de oração, que a Bíblia diz que o povo saía pelas ruas levando pessoas enfermos ou enfermas em macas. Por onde Pedro passava, a sombra de Pedro, as pessoas queriam colocar debaixo da sombra de Pedro ou sobre a sombra, para que as pessoas fossem curadas, restauradas, a ponto que as demais pessoas das cidades circunvizinhas, das cidades próximas, traziam seus enfermos, traziam pessoas que estavam com problemas, para que os apóstolos viessem curar, através de oração, impondo as mãos, porque a multidão sabia que aquele número de pessoas oravam, buscavam a presença de Deus, eles tinham comunhão com Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a oração que os apóstolos faziam levaram esses homens a serem presos. Mas a Bíblia diz que o anjo apareceu, libertou aqueles homens. Eles deram continuidade à obra. Capítulo de número 6. A Bíblia diz que a obra estava crescendo. Alguns discutiam acerca das viúvas. Os apóstolos agora vai separar alguns homens. E a Bíblia vem dizer, capítulo 6, versículo de número 6. E apresentando-o ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Você observa que até para separar pessoas, você observa que até para colocar pessoas para exercer algum cargo, alguma função na igreja primitiva, eles oravam. Eles não colocavam porque eles tinham alguma coisa material, porque eles tinham alguma influência diante dos homens. Não, eles oravam, eles pediam direção a Deus. Deus guiava, Deus dirigia, e Deus guiando, e Deus dando a direção. A Bíblia diz que eles oravam, colocaram as mãos sobre aqueles homens, e dentre esses homens estava Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, de bom testemunho. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo de Deus, mas acima de tudo, tinha bom testemunho.
Não adianta o homem pular, sapatear, marchar, falar em línguas, pregar, se o seu testemunho estiver manchado diante da sociedade. Mas a Bíblia diz: e Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus e de bom testemunho, e aonde Estevão passava, milagres aconteciam, sinais eram realizados, a ponto que a oposição contratou, levantou pessoas para que viesse falar palavras mentirosas acerca de Estevão. E a Bíblia diz que falando, essas pessoas que foram levantadas, contratadas contra a vida de Estevão, a Bíblia vem dizer, irmãos, que Estevão, homem cheio do Espírito de Deus, Estevão não vai discutir com eles, não. Estevão vai receber essa oportunidade, que a oposição se levantou para pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, ele vai falar sobre Abraão. E pregando o Evangelho, ele vai falar sobre Moisés. E pregando o Evangelho, ele vai falar sobre José. E pregando o Evangelho, vai falar sobre Josué. E pregando o Evangelho, vai falar sobre Davi. E pregando o Evangelho, ele vai falar sobre Jesus. Ele não perde a oportunidade, ele diz: assim como os demais mataram os profetas, perseguiram os profetas, vocês estão fazendo a mesma coisa comigo e fizeram com Jesus. E quando Estevão pregava, você observa, capítulo de número 7, as autoridades tapavam os ouvidos, porque não queriam ouvir o que Estevão pregava. Mas esse texto é tão lindo que nos últimos versículos, começado do versículo 54, do capítulo de número 7, a Bíblia diz que eles tiraram Estevão de dentro da cidade, arrancaram a sua túnica, jogaram nos pés de um jovem por nome de Saulo. E a Bíblia diz que começaram a apedrejar Estevão. Mas como é lindo esse texto, irmão. Porque a Bíblia vem dizer no versículo 59: e apedrejaram a Estevão, que em invocação, ou que em oração, dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Aí o versículo de número 60 vem dar uma tapa na cara de Satanás, porque parece que Estevão está colocando em prática o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14 e versículo de número 15. Jesus disse: quando vós fordes orares, se alguém fez um mal contra vós, perdoai, que o Pai perdoará você, e a sua oração vai ser recebida. Mas se você for orar e não perdoar quem vos persegue, o Pai não perdoará você. Orar sem perdoar, você que me escuta, você que está ligado, orar sem perdoar é o mesmo que cavar a sua própria sepultura. Não adianta você ter belas palavras, não adianta você saber falar diante dos homens e diante de Deus, se o seu coração está amargurado, está cheio de ódio. Jesus está dizendo: se a tua oração quer ser recebida no trono de Deus, perdoa. Aí Estevão vai dizer, versículo 60: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmão, quem ora perdoa. Quem ora tem um coração limpo. Quem ora é sensível à voz de Deus. Quem ora perdoa.
Quem ora não está preocupado com o que as pessoas estão falando ao seu respeito. Estevão diz: perdoa. Porque a Bíblia diz que Estevão, quando olhou para os céus, quando eles estavam apedrejando, a Bíblia diz que Estevão olhou para os céus e viu os céus abertos. E o Senhor, à direita do trono de Deus, irmão, quem ora, vê os céus abertos em meio às lutas. Quem ora, vê Jesus como centro, como alvo. Irmão, quem ora, não perde o céu da sua visão. E precisamos voltar a ser como antes. E precisamos orar como antes. E precisamos buscar a presença de Deus como antes. E precisamos ter intimidade com Deus como antes. Para de esperar de pregador, para de esperar de profeta, para de buscar revelação em casa de Mica. Vai orar, vai dobrar o teu joelho, porque Deus tem coisas grandes a ser revelada. Jesus disse, Mateus capítulo 6, se não foge a minha memória, do versículo 10 em diante: mas tu, quando entrar no teu quarto, fecha a porta, dobra teus joelhos, e o Pai revelará as coisas ocultas. Jeremias disse, capítulo 33, versículo de número 33: clama a mim e responder-te coisas grandes, firmes. Em outras traduções diz, coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração ainda revela coisas grandes. A oração ainda revela coisas que o homem não sabe. A oração ainda mostra. A oração ainda faz os céus serem abertos em direção da tua vida. E nessa manhã o Espírito está falando comigo. É tempo de dobrar os teus joelhos, porque Deus tem coisas grandes a ser revelada ao teu favor. Orar. Estevão orava, irmão, e orando ele viu os céus abertos. Quem ora, quem foca no céu, não estará agarrado nessas coisas terrenas. A oração, ela nos desgruda. A oração, ela quebra o vínculo, o laço das coisas daqui da terra, das coisas que nos prende. A oração, ela faz nós ficarmos agarrados nas coisas espirituais, celestiais. O derramando e a sé, acamanto que raçuinde foi a sé. Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1, quando ele contou uma parábola do dever de orar sempre. Não é orar quando as coisas apertam. Não é orar quando a porta está fechada. Não é orar quando alguém se levanta. Não é orar quando o laudo médico já é mostrado para você e diz que não tem mais jeito. Não é orar quando vai fazer uma prova. Não é orar para uma porta se abrir, não, irmão. É orar sempre. Orar na bonança. Orar com a despensa vazia. Orar com a porta fechada, com a porta aberta. Orar na saúde, orar na enfermidade. Orar na crise no casamento. Orar na bonança no casamento. Orar sempre. E o livro de Atos, ele é uma lição para nós. Que quando Estevão foi apedrejado, ele está olhando para os céus e vê Jesus. E a oposição metendo pedra, mentindo, caluniando, e ele olhando para os céus. E no final, ele faz uma oração.
orando pelas pessoas, e ele morre. Capítulo de número 9, a Bíblia diz que Saulo, conhecido como Paulo, estava em êxtase, perseguindo a igreja, entrando nas sinagogas, entrando nos lugares onde tinha reunião, puxavam essas pessoas para fora, as prendiam, porque elas buscavam a Deus em oração, em palavra, em comunhão. E a Bíblia diz que agora ele pede carta às autoridades, aos sacerdotes, para ir a Damasco, prender as pessoas, perseguir a igreja. Mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor vai falar com ele, capítulo 9, versículo 4. O Senhor vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Versículo 5, ele disse: quem és, Senhor? E o Senhor vai responder a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a Bíblia diz que ele, tremendo, atônito, ele cai, fica com o rosto em terra. Mas os homens que estavam com ele levantaram a Saulo, levaram para Damasco. E o texto vem dizer que ele entra na casa de Judas, na rua chamada Direita. E no primeiro dia de convenção de Paulo, irmão, a Bíblia diz que Paulo já estava orando. É a Bíblia que diz. Pois o versículo de número 11, Jesus vai falar com Ananias dizendo: Ananias, se levanta, vai na rua chamada Direita, na casa de Judas, e entra lá, porque lá Saulo está de joelhos dobrados, está buscando a minha presença. Eu tive um encontro com ele. Glória a Deus. E Saulo e Ananias vem dizer: de muito já ouvi falar acerca desse homem, quantos males tem feito a tua igreja. O Senhor vai dizer a ele: para você não pode prestar, para você não pode servir, para você ele é um inimigo, oposição, mas para mim ele é um vaso escolhido do Senhor. Você preste atenção, irmão, que a oração ainda muda. E eu profetizo nessa manhã, sem medo de errar, olhando diretamente para essa câmera, para lhe dizer: a oração ainda vai mudar muita coisa dentro da tua casa. A oração ainda vai mudar muita gente dentro da tua casa. A oração ainda vai mudar a conduta de muitas pessoas dentro da tua casa. Não para de orar, não para de buscar a presença de Deus. Parece que está difícil, parece que não tem mais jeito, mas é Deus dizendo: é só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. A bênção está chegando, o milagre está chegando, a mudança está chegando. Tem mudança chegando nessa manhã dentro da tua casa, por causa das tuas orações. Glória, glória, glória a Deus. O capítulo 9 de Atos é o capítulo dos milagres, porque Saulo é transformado. Saulo é transformado em um novo homem. E a Bíblia diz no versículo 32 que Pedro ele faz um milagre na vida de um homem por nome de Enéas, um homem que habitava em Lida. Pedro traz a cura para esse homem. E na cidade vizinha existia uma mulher por nome de Dorcas.
A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher que tinha história. Era uma mulher que tinha obra. Era uma mulher que tinha trabalho feito para o reino de Deus. Mas no decorrer da caminhada, essa mulher vem a óbito. Ela morre. E as mulheres, sabendo que Pedro estava em Lida, as mulheres mandam avisar a Pedro que Dorcas, ela tinha falecido. Pedro chega, as mulheres mostram as túnicas, as roupas que essa mulher fazia. Pedro vai para o quarto. Quarto fala de intimidade, de altar, de comunhão. Fecha a porta. Manda que todas as mulheres saíssem. E vai ficar a sós com Dorca, que estava morta. E vai orar. Capítulo 9, versículo de número 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E quando Pedro orou, Pedro volta para essa mulher e disse: Tábita, ou Dorcas, levanta-te. Quando ele disse levanta-te, Pedro queria dizer: Dorca, tu tem história. Dorca, pode até ninguém te conhecer, te entender, te compreender, mas tu tem história, tu tem obra, tu tem trabalho feito para o reino de Deus, e ainda não chegou o teu tempo de partir. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E talvez alguém esteja recebendo essa palavra nessa manhã, que a tua oração para a vida de alguém está sendo recebida ao trono de Deus, e a tua oração talvez seja assim: Senhor, ainda não é tempo de partir. Senhor, tem história. Senhor, tem promessa. Senhor, tem serviço prestado para o reino de Deus. É igual profeta que quando foi dizer ao rei Ezequias: arruma a tua casa, porque não viverás, mas morrerás. O profeta entrega a palavra, sai do quarto do profeta, do rei, perdão. E a Bíblia diz que quando o profeta sai, ele deitado, vira a parede e faz uma oração e diz: Senhor, lembra-te que eu andei diante da tua presença. Irmão, o homem pode até esquecer a tua história, mas o que tem uma coisa que eu gosto, é porque o meu Deus não tem amnésia. É porque o meu Deus não se esquece. E o meu Deus está dizendo nessa manhã: o que eu estou querendo é ouvir a tua voz. É por isso que muitas das vezes eu aperto. É por isso que muitas das vezes eu permito que o diabo se levante, que a oposição se levante. É porque eu sinto falta daqueles momentos de comunhão que tu tinha comigo, que tu dobrava os teus joelhos de madrugada, buscava a minha presença, que tu orava antes de dormir, para me agradecer e dizer: obrigado por mais um dia. Deus sente falta. Deus sente falta. Pedro orou e disse: tem história. Escute, nada e nem ninguém vai apagar a tua história. Nada nem ninguém apagará o que você tem feito para o reino de Deus. Pedro orou e disse: Senhor, está morta, mas tem história. É útil. Ressuscita, levanta, restaura, traz vida,
e sem medo de errar, eu profetizo a primeira palavra sobre a sua vida. Vai ter vida, vai ter restauração, vai se erguer, vai se levantar. Deus vai soprar esse espírito de morte que quer entrar dentro da tua casa. Nessa manhã Deus está dizendo: a tua oração chegou ao meu trono e eu estou levantando, erguendo, trazendo vida para te mostrar que tem história. Deus vai dar continuidade à tua história. Ressuscitou, o tempo passa, chega o capítulo de número 11, capítulo de número 12, aonde a igreja se espalhou por causa da morte de Estevão, e chegou a lugares que aonde não tinha ouvido, recebido o evangelho. Aí a Bíblia diz: e naquele mesmo tempo, que tempo da perseguição, que o evangelho foi espalhado, Herodes pega Tiago, irmão de João, mata a fio de espada, degola sua cabeça. E os judeus gostaram. E a Bíblia diz que ele, vendo que a oposição gostou, que os inimigos gostaram, vai pegar aquele que estava no auge, o Senhor usando, o Senhor fazendo milagre, vai pegar a Pedro para fazer a mesma coisa. E prenderam a Pedro. Mas a Bíblia diz, versículo de número 5 do capítulo 12: mas a igreja fazia contínua oração. Pedro preso, mas a igreja orava por Pedro. Pedro iria morrer no outro dia, mas a igreja estava de joelhos, fazendo uma vigília por Pedro, pela vida de Pedro, para trazer livramento para Pedro. E a igreja estava de joelhos, porque era costume da igreja buscar a presença de Deus. Irmão, quem tem costume de orar, independente do tempo, independente do que está acontecendo, irmão, aquela hora de oração, ela não pode ser mudada, irmão. Oh glória, oh glória. Pedro preso iria morrer, aprisionado, vigiado por 16 homens. Por turnos de homens viciando a Pedro. A Bíblia diz que a igreja orava e Pedro dormia, descansava. Descansava por quê? Porque no capítulo de número 21 de João, Jesus fez uma promessa a Pedro. 21, 17 e 18, quando tu fores velho. Pedro ainda não era velho, não estava na hora de morrer. Existia uma promessa. Segundo, a igreja estava orando. E terceiro, ele confiou na promessa e na oração da igreja. E ele descansava. Satanás dizendo: vou te matar, e ele descansando. Satanás dizendo: vou acabar com a tua vida, e ele descansando, porque tinha promessa e tinha oração em favor da vida de Pedro. E a Bíblia diz que a igreja orava. E eu encerro a minha fala em cima do versículo de número 7. O que a oração fez dentro de uma prisão. E deixa eu dizer a você, o cenário vai ter que mudar por causa da tua oração. Deixa eu profetizar dentro da tua casa. O cenário dentro do teu lar vai ter que ser mudado. O cenário vai ser mudado dentro do teu lar. A oração foi feita. E a oração sendo feita chegou no trono de Deus.
Deus. E Deus está dizendo, chegou no meu trono. E Deus está dizendo nessa manhã, chegou no meu trono, chegou no meu altar. André, mas o que Deus vai fazer? Escute no versículo de número 7. E sobreveio o anjo. O anjo. Não foi um anjo. Se fosse um anjo, era qualquer anjo. Mas foi o anjo. Quando eu disse o anjo, é uma teofania. Tel, Deus, fania, aparição. Quando a igreja chorou, Deus disse, poderia até enviar anjo, poderia até enviar homens, mas essa oração me agradei dela. Essa oração eu vou ter que descer pessoalmente para fazer um milagre. Oh glória, talvez você não entendeu na sua casa, eu vou dizer de novo com toda a ousadia que o Espírito me concede. Deus não vai mandar intermediário, Deus não vai enviar anjo, Deus não vai enviar homens, Deus vai descer pessoalmente aonde, André? No ambiente que é caótico, no ambiente que é de luta, no ambiente que é contraditório, no ambiente que é contrário. Deus vai descer no ambiente que é escuro, Deus vai descer no ambiente aonde Satanás está te vigiando 24 horas. Deus vai descer e vai trazer livramento. Oh glória, oh glória. Deixa eu lhe dizer, e desceu o anjo. E descendo o anjo, o Senhor, aonde tinha trevas, aonde tinha escuridão, apareceu uma luz. Uma luz onde? Na prisão. Oh glória. E quando o anjo desceu, a luz apareceu. A Bíblia diz, e tocando em Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a Bíblia diz, e caíram-lhes as cadeias, as correntes. E eu encerro a minha fala profetizando, nessa manhã vai acontecer livramento, libertação, milagres. As cadeias que prendiam, os inimigos que aprisionavam, quem dizia que iria morrer, quem dizia que não iria mais avançar, por causa da tua oração, o Senhor está dizendo nessa live, eu vim guiado pelo Espírito de Deus, eu orava nessa madrugada, eu lia nessa madrugada essa palavra, e o Espírito me dizia, diz a minha igreja, que continua orando, que continua intercedendo, que a oração dela, que a oração dele, chegou no meu trono, e está chegando a minha hora, e está chegando o meu dia, que eu irei descer, que eu irei chegar no ambiente, eu vou mudar, não importa a situação, não importa qual seja a situação de alguém que esteja nas drogas, que esteja viciado, o Senhor está dizendo, vou libertar. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Presbítero.